psicologia, que se constitui enquanto ciência aí no final do século XIX, lá com o laboratório do Wundt, as pesquisas de psicologia experimental, de experiência mesmo, no sentido positivista do termo, e vai se constituindo e estabelecendo normativas, prerrogativas, entendimentos sobre o ser humano, uma noção de normal diferenciada da de anormal, de são contrariada de louco, propondo ajustamento. Então, assim, há vários pontos aí que a psicologia nascente se estrutura e são um pouco problemáticos. Então, a ideia é fazer uma reflexão crítica sobre a ciência psicológica, sobre as condições para a construção da psicologia enquanto ciência no século XX. Aí já tem alguns pontos que são interessantes. Primeiro, pensar as condições, quer dizer, a psicologia ela não vem do nada, existem pré-condições sociais, histórico-econômicas que possibilitaram a sua construção. Outro ponto, a palavra construção. Não é surgimento da psicologia como se ela tivesse surgido do nada, ela foi construída. Psicologia, como hoje entendemos, dita psicologia moderna, ela foi construída na passagem do século XIX para o século XX, que é justamente essa psicologia enquanto ciência. Isso significa que, antes disso, não é que não havia psicologia. Havia psicologia, estudos sobre a linguagem, a percepção, funcionamento da mente, funcionamento do corpo, mas não a partir de um viés científico positivista. Então, a partir do momento que o positivismo é utilizado, o método natural das ciências naturais é aplicado na ciência da psicologia, ela se torna uma ciência independente. E aí muitos autores vão entender que isso é um pouco complicado, que é um pouco problemático, porque o método de ciências naturais é um método para estudar eventos naturais, estudar uma rocha, uma planta, não os seres humanos, que são seres que se constituem historicamente, são contingentes, não são necessários, quer dizer que se transformam de acordo com as mudanças sociais, políticas, econômicas, Então, assim, é um pouco complicado. Então, parte-se da prerrogativa de que, lá no século XIX, haviam algumas perspectivas em ciência, em filosofia, em fisiologia, a psicofísica, por exemplo, que influenciaram esse surgimento, ou essa construção, melhor dizendo, da psicologia no final do século XIX. Que é, por exemplo, o positivismo, que é aquela tendência científica que busca leis, regularidades, que tem um entendimento mecanicista do funcionamento do corpo, como se o corpo fosse algo determinado, que agisse por meio de regularidades e que a mente também funcionasse dessa maneira. Um olhar para o fenômeno psicológico, ou seja, o sofrimento emocional ou desenvolvimento mental, como uma coisa descolada da realidade social, como se fosse uma coisa totalmente isenta da condição histórica, econômica e as transformações do seu meio, como se fosse uma coisa separada, O próprio olhar do cientista como um olhar neutro, totalmente deslocado da realidade que está implicada, E com um intuito específico, que a psicologia se desenvolve aí na passagem do século XIX para o século XX, que é justamente ampliar a capacidade produtiva no trabalho, nas fábricas, organizar e uniformizar as crianças nas escolas. Então, quer dizer, ela já tinha uma prerrogativa normativa e que, de certo modo, ainda se faz presente até hoje na prática psicológica. Quer dizer, é aquela prática normativa, categorizadora e que visa o ajustamento social.